Oi, muito boa tarde. A tarde é nossa hoje. Tudo bem, Lucas? Tudo boa tarde pra você de casa também que tá ligadinho aqui com a gente no Entre Família. Sempre muito bom estar com você, sempre muito bom estar com você também, Paty. Muito legal. Estamos aí em ritmo de novos apresentadores. As coisas estão começando a se configurar por aqui. Prometo que em breve vocês vão ter um retorno, né? Depois da saída do Cris, e a gente está nesse processo aqui. Aguenta mais um pouquinho aí que a gente ainda tá aqui. Isso. Aguenta o coração. E o tema de hoje é bem interessante porque a gente vai falar sobre intolerância alimentar para crianças, em crianças, né? Eu tenho muitas perguntas porque o meu filho tinha alergia à proteína do leite, o meu segundo filho, o Tiaguinho, e eu tenho algumas situações que eu vivenciei. Só que eu fico pensando assim, Lucas, porque a gente fala assim, mas a criança que tem intolerância, ela não vai ter mais vida, não vai ter mais vida social, não vai estar mais com os coleguinhas. Ó, eu tenho alguém aqui bem grande que não tem intolerância nenhuma, mas leva os seus lanchinhos aí pra ficar fortinho. Então faz parte, né? Faz parte da gente se planejar para uma vida um pouquinho diferente. Acho que é por aí, né? Eu fiquei até pensando nessa questão de... Porque vê se tá em casa, a criança na bolha ali, tem toda a preocupação, mas fora de casa é um ambiente diferente, talvez não consiga controlar, os amiguinhos não conhecem. Você falou no meu caso que sempre tô levando um lanchinho pra lá e pra cá, e é bem isso. Se eu sei que eu vou num lugar que realmente vai ter algum tipo de alimento que naquele momento não estou ingerindo, eu vou levar um para que realmente não seja desagradável com alguém, mas todo mundo respeita, conhece, sabe o porquê. Então a gente também conheceu o porquê também da relação da intolerância na infância, faz todo sentido. E como pais, né, ou como avós, você que está aí em casa e que vivencia, como é que a gente pode ser mais acolhedor? Como que a gente pode ter alternativas? Como que a gente pode ajudar a criança a se conscientizar? Mais interessante é isso, o Tiaguinho virava e falava assim, mamãe, esse eu não posso, né? Aí na hora dá uma dó, né, porque o mais velho pode, o mais novo não pode, mas ele falou, esse não, esse ainda não, né? E será que esse tipo de alergia e intolerância termina em algum momento, alguma idade, alguma faixa etária? Então, se no caso da alergia à proteína do leite, diz que por volta dos 2 anos, isso de fato aconteceu na minha casa, então tinha um motivo, a gente vai conversar sobre isso com uma nutricionista. Exato. Ela que já veio aqui, a nutricionista Melinda. Ela... Tudo bem? Boa tarde. Melina, desculpa. Ela já é de casa, aliás, ela tá aqui na nossa casa nova, já participou com a gente numa outra casa, tudo mais novidade, que a gente vai apresentar para ela melhor por aqui. E você falou um pouquinho sobre essa questão do seu filho querer, mas não poder, essa relação de, eu sei que isso aqui eu não posso, acho legal, mas e também poder identificar se o seu filho tem ou não intolerância, como que você conhece? Porque geralmente o pai tá na primeira viagem, ali todo aquele cuidado com o filho, todo sinal, ele quer saber o que está acontecendo, como é que a gente pensa e tem um negócio sobre alimentação. Primeiro filho a gente faz assim, não vai comer isso, não vai comer aquilo, vai ser tudo regradinho. A partir do segundo a gente vai dando e vai vivendo e é isso. Isso daqui a pouco eu quero saber de você também, igual viu? a chupeta, cai no chão, primeiro a gente lava e ferve, a segunda a gente já tá assim... O terceiro eu acho que nem faz mais isso, né? Você sabe o que a gente tá falando, você sabe, tem na sua casa também. Mas olha só, pessoal, ainda no programa de hoje você sabe que tem notícia, aquela atualização de tudo que tá acontecendo ao redor do mundo. E a Maureen já está com a gente, vai passar aquele gostinho do Quero Mais. Conta pra gente, Maureen. Só um gostinho, porque no terceiro bloco eu volto com essas 3. Ó, a primeira é uma notícia, infelizmente, triste. Um incêndio atingiu um prédio histórico em Porto Alegre. Também tem notícia de uma arqueóloga que ganhou um prêmio internacional. Você vai saber mais detalhes depois. E também tem notícia boa e divertida. Um pessoal lá do Pará que teve uma ideia incrível para desviar do calor. Lucas, você vai saber depois, viu? É bom a gente saber, quem sabe já copia por aqui também, que tá quente por aqui, viu? Mas seguinte, o pessoal de casa pode participar. Já pensou na pergunta? Daqui a pouquinho eu volto para falar pra você como participar. Você já é de casa, pode mandar sua pergunta. Lembrou de alguém? Este é o momento. Mas não sai daí, porque a gente vai para um breve intervalo e volta já. Então, muito boa tarde. Entre Família tá começando. A gente já fez uma breve introdução aqui do assunto. Vamos falar sobre intolerância alimentar para crianças. E aí, vocês têm visto a gente aqui, né? Tô meio gaguejando hoje, hein? Mas vocês têm visto a gente aqui, né, Tudo Lucas? certo. Como apresentadores substitutos, né? A gente está num processo aí de mudança e a gente tem agradecido muito vocês por abrirem as portas, ficarem com a gente. E confesso que está quase tudo formado. Mas o que a gente já tem certeza, e vamos apresentar agora,
em primeira mão para você uma pessoa que vocês já estão vendo aí nos últimos dias. Quem será? Quem será, Lucas? Ele já é de casa, já está em casa aqui, já vem participando com a gente há alguns dias, um super amigo. Estou muito feliz com a presença dele aqui. Pastor Robson, já com a gente aqui juntinho. Eu ia falar, seja bem-vindo, mas não preciso mais. Você agora que dá boas-vindas pro pessoal que chega aqui. Muito obrigado, eu já estou aqui, já estou frequentando até a cozinha do Entre Família, né? Acho que quando a gente vai ficando íntimo, a gente vai tendo acesso a mais cômodos da casa. Legal estar aqui com vocês, viu? Você que está em casa também, que alegria poder te visitar tantas vezes e ser acolhido no seu cantinho também nas tardes. Muito interessante, porque o pastor Robson Aleixo também é historiador, né? Então, ele tem a vivência de sala de aula, ele é pai, casado, tem 2 meninas, então ele tem a experiência de vida e ele tem a experiência do estudo da Bíblia, então ele vai dando algumas pitadinhas aí do que Deus deixou pra gente dentro dos temas que a gente tem abordado. Esse é o Entre Família de forma leve, saudável, gostosa, e a gente prefere estar assim com você aí na sua tarde. Aquela história do coração de mãe, sempre cabe mais um. Aperta aí no sofá, vai caber mais um. Se tá com a gente agora, fico super feliz com isso. Tá sendo demais poder conhecer e aprender com você aqui todos os dias. Então, tô felizão. Tenho certeza que o pessoal de casa também tá gostando bastante. Agora mais um pro nosso time. Legal, Lucas, eu também, viu? A gente troca uma ideia e você que está aqui em casa tem que ver os papos que a gente tem aqui nos bastidores. Esse não pode contar, pastor, não pode contar. Um dia desses eu ainda conto. Não pode contar, pastor. Agora, a gente tem uma convidada para falar sobre o tema de hoje. Qual que é, Lucas? Qual é a pergunta? Estamos aqui, ó, intolerância alimentar infantil. Você já sabe que vão falar sobre isso, mas é claro que você pode participar. E para isso temos uma pergunta que é a seguinte, ó. Tem dúvidas ou então alguma experiência pessoal com intolerância alimentar? E você já sabe, se não sabe, vou contar agora. Você pode mandar para a gente sua interação pelo 12983150249, que é o nosso WhatsApp. Eu falo nosso porque é o seu também, você é super bem-vindo. Quer facilitar a vida? Você pode abrir a câmera do celular, porque esse quadradinho aqui, ó, QR Code, que já vai jogar para a nossa equipe lá, tem uma pessoa esperando a sua mensagem. Lembrou de alguém? Tem alguma dúvida? Está passando na sua casa? Pode mandar, porque temos uma especialista com a gente hoje, que eu sei que a Paty já vai apresentar. Deixa eu só falar uma coisa. À vontade. Tá todo mundo sentindo sua falta aqui, porque você, além de decorar um número, sabe exatamente o lugar do QR Code. Queria te contar, não, mas a gente tem falado de você na sua ausência. Eu vou me levantar aqui, desculpe aí as câmeras, vim receber a Melina, Prazer. Nutricionista infantil, 17 anos com experiência. Olá, prazer. Seja muito bem-vinda à nossa Muito obrigada. casa, vim Seja bem-vinda. recebê-la. Porque agora a gente tem uma sala Muito chique. bonita, Lindo, esse aconchegante. cenário novo, incrível. Combinou com você, hein? Combinou com você. A menina estava contando que gostava do outro cenário, que veio, participou, mas Já achava lindo, nova? Lucas. Agora, quando eu entrei, nossa, parabéns. E quando a gente Incrível. faz reforma, a gente quer que os amigos voltem, né? exatamente. Não, é- Fez reforma, a gente quer abrir a casa para É igual reforma, né? aquela pessoa assim que chega, vem aqui que eu vou te mostrar como é que tá a minha colcha nova, minha cortina nova, sabe assim, aquela É isso coisa aí. que você recebe alguém? Me sinto até privilegiada de vir com tudo novinho, fresquinho. Muito bom. Agora a gente vai introduzindo o tema aqui, né? A gente começou falando sobre essa questão da criança, né? Como é que a gente faz para fazer uma introdução alimentar? Como é que a gente percebe essas questões de intolerância? Mas eu acho que para começar a gente tinha que falar sobre o que é uma intolerância alimentar e como que eu percebo os sinais de que isso está acontecendo. Sim, esse tema rende, né? Tanto que quando a Rende. gente chegou, a gente ali já conversando, já foi, né? Para muitos temas. Tem mãe, tem pai aqui, então é incrível. A intolerância, ela está relacionada à má absorção, ela é a má absorção do alimento. Quando a criança ou adulto não tem a enzima ali capaz de digerir esse alimento. Então, quando a gente fala de intolerância, é aquele processo de má digestão, aquele desconforto. E isso pode acontecer pelo leite, pela soja, pela glúten, né? Que a gente está muito na moda de falar, tenho alergia ao glúten, tenho intolerância ao glúten. Quais são os alimentos alérgenos que podem dar algum tipo de intolerância, os mais comuns? Sim, a intolerância mais comum é a lactose. É a intolerância mais comum ali. E normalmente a intolerância, ela acontece mais em criancinhas maiores. Bebezinho, né? A gente até estava conversando, a Patrícia tem um caso, o seu filho, Meu né? filho. Seu filho que teve alergia alimentar. A intolerância, ela está relacionada a crianças um pouquinho maiores, a partir de 5, 6 aninhos, por conta da falta dessa enzima.
Bebezinho é mais comum a alergia. É isso que eu até ia perguntar, se tem essa diferença de intolerância para uma alergia. Existe essa relação? Nossa, excelente essa pergunta, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Intolerância e alergia, isso é muito perigoso, porque os alimentos são totalmente diferentes. A intolerância, ela está relacionada ao sistema digestivo, então é má absorção. No caso, a alergia, ela está relacionada ao processo imunológico, o sistema imune. Então, por isso que a alergia é mais perigoso e a alergia é mais fácil o diagnóstico porque é imediato. A criança que consome aquele alimento alérgico, independente da quantidade, se a criança tem alergia, no caso o bebê, tem alergia àquele alimento, quando tem alergia ao leite, a alergia está sempre relacionada à proteína. Então, quando o bebezinho tem alergia à proteína do leite de vaca, se ele consumir uma pequena quantidade, já vai desencadear esse processo alérgico. Isso não é um processo gastrointestinal, não é só uma má absorção que vai ter uma diarreia, gases, não. Mexe com o sistema imune, então isso atinge ali o corpo todo da criança. Então, o maior perigoso da alergia é fechar ali a glote, né, prejudicar a respiração, pode levar até a óbito. A alergia pode ser comparada ao seu cachorro te mordendo, né? É o corpo vendo tudo como inimigo, né, na verdade, ali. Sim, eu gosto muito de um termo, quando eu explico para a criança, que é como se o bebezinho, ele tem ali o sistema imunológico, como se fossem os soldadinhos de defesa do corpo, né? Como se fosse ali o escudo. E esses soldadinhos, eles vão prevenir de vírus, bactérias, tudo que for perigoso para aquele bebezinho. Só que quando esses soldadinhos, a gente está falando de um bebê, eles estão ainda se desenvolvendo, estão imaturos. Então, muitas vezes, eles não reconhecem o alimento como alimento. Então, eles combatem achando que é algo perigoso. Então, por isso que é mais comum a alergia em bebezinho, por conta dos soldadinhos ainda estarem imaturos. E conforme esse bebezinho vai crescendo e se desenvolvendo, depois dos 2 aninhos, que é mais comum, passa essa alergia. Mas, doutora, você falou de uma relação da intolerância com a enzima. Isso. E eu queria saber qual é a função, portanto, da enzima nesse processo de a gente absorver alimentos e como elas são produzidas. Eu vou dizer o porquê da minha pergunta. Sim. Às vezes, quando a gente está diante de uma alimentação nova, por exemplo, uma pessoa vai lá e está diante de uma alimentação natural, que ela nunca... É comum passar mal. Sim. Não é? Uma pessoa que nunca comeu aquele monte de coisas diferentes e tal. Algumas pessoas que passaram pela experiência de ser internado numa clínica natural... Aí tudo ali é estranho, né? E nos primeiros dias é muita coisa diferente. E isso tem alguma coisa a ver com a enzima, alguma coisa nova que eu não estava pronta? E como que essas enzimas são desenvolvidas, né? Sim, pode ter relação, sim. A intolerância tem várias... avaliar muito ali individual, né? Cada caso. A enzima, ela já é produzida pelo nosso corpo. Por exemplo, a intolerância mais comum, que é a lactose. A lactose, a gente tem a enzima lactase, mas alguns indivíduos não produzem essa enzima lactase. Então, esses indivíduos, quando consumirem, criança ou adulto, quando consumir algum produto que tenha lactose, eles não vão conseguir absorver, porque eles não têm essa enzima. Então, eles vão eliminar esse alimento, não vão absorver esse alimento. Então, isso pode acontecer quando é um alimento novo. No caso, pode acontecer. Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente experimenta e não sabe. Às vezes tem que introduzir mais de uma vez, né? Isso. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Eu não amamentei o meu segundo filho e o primeiro teve refluxo. Então, no processo de amamentação de um leite artificial e tudo mais, eu sentia que ele se sentia desconfortável, mas não punha para fora como o outro acontecia. Então, você vai levando, não, é choro, é normal, é sono e tudo mais. Mas somos muito alérgicos lá em casa. Então, eu tenho rinite, asma, meu marido teve também quando era criança, o mais velho tem. E aí, ele começou a ter muitas crises. Ficou resfriadinho, narizinho e tudo mais, aquele catarro, né, o peitinho cheio o tempo todo. E aí, é para o médico, aí faz todos aqueles remédios de alergia, tudo meio que, faz parte, né? Tá tudo bem. Só que aí começaram a ser muito de repetição, a crise não acabava. Então, assim, teve sangue nas fezes. Aí eu fui numa pneuma e ela falou assim, não, a gente vai ter que investigar de forma diferente. Então, eu fiz o exame do refluxo e ele tinha refluxo interno.
Então, a quantidade de vezes, ele mamou e a quantidade de vezes que voltava e aí ia para o pulmão. E o que estava ocasionando isso? Os brônquios e o pulmão, por isso as crises alérgicas e o peitinho cheio. Vamos tirar o leite. Vamos tirar o leite, vamos ver o que vai ser. E aí faz a introdução com uma fórmula específica que só dá pelo governo. Você também pode comprar, mas é muito caro, né? A quantidade, ainda mais o recém-nascido, quantas vezes mama e tudo mais. E só tem um problema, ele é ruim, dizia a doutora, né? Pode ser que a criança não se adapte. Aí você volta para casa com aquele diagnóstico, você agora tem aqui, né, os sintomas, mas o que você faz? Aí vai para a internet, tira tudo, compra o liquidificador próprio, aprende a fazer leite de amêndoa, né? Então, eu não sou uma pessoa que gosto e que sei fazer esse tipo de coisa, né? Ah, é fácil fazer o leite de amêndoa. É fácil, mas você tem que comprar o voal, a amêndoa tem que ser, né? Você tem que comprar mais vezes, você está falando de uma criança com 6, 8 meses. Então, assim, são muitas coisas, muitas variáveis. Não é vida real. Não é legal. E quando a gente fala da questão psíquica, né? Ah, como é que vai ser a criança com 5 anos com intolerância e tudo mais? Tá tudo bem. Mas quando você fala da casa, né? Da mãe, do pai, do irmão, como é que vai ser isso? Então, assim, eu falei, mas foi mais uma experiência. Vamos falar sobre esses sintomas e como que a gente... Vamos separar em caixinhas, eu gosto disso. Primeira coisa, o que eu posso identificar? Isso é uma alergia, isso é uma intolerância? O que eu levo para o médico de retorno? Sim, primeira coisa, alergia é mais fácil identificar. Então, assim, no seu caso, foi até um pouquinho complicado. Como você vai associar, né? A criança está ali, está com gripe, parecendo que está com gripe, resfriado. Como que você vai associar isso à alimentação? Então, primeira coisa, observou qualquer sinal diferente, pergunta para o pediatra, informa, está sempre ali perguntando para o profissional, porque o profissional é uma coisa que era inviável, associar esses sintomas com a alimentação. O pediatra ele já vai ter essa experiência para direcionar realmente. Então, os sintomas mais comuns ali para intolerância, prestar muita atenção, como eu falei, essa questão gastrointestinal, né, mexe ali com má absorção, então a criança não é normal ter muitos gases, criança ter distensão, consumiu alguma coisa, tem aquela barriga que parece uma bexiga, fica dura, gases ali depois de algum alimento, diarreia, constipação, muito comum, crianças com constipação e muitas vezes pela família, né? A mãe muitas vezes já sofria por essa constipação, acha normal ficar ali uma semana sem ir no banheiro, não é normal. Então a gente procura sinais de alteração no processo digestório. Isso, exatamente. Qualquer um, seja gases, seja diarreia, seja um processo... Constipação também. Uma coisa muito importante é observar ali a criança, ensinar a criança a observar as fezes, consistência e frequência das fezes, porque isso também é muito importante. É uma coisa que eu não vejo muito ali, né? Até um tabu, né? Essa questão. Mas quando a gente fala de digestão, isso é muito importante, porque as fezes mostram o que precisa melhorar nessa alimentação. A criança que come fica muito pesada, demora ali para fazer a digestão também, prestar atenção, tá sempre conversando com essa criança. Eu fico pensando no pai que acabou de ter o filho, é tudo novo, e aquela tensão, qualquer sinal de o que está acontecendo. A intolerância, ela pode aparecer nos primeiros momentos ou um pouco mais para frente? Ou se é bebê, vai ter, tá fadada realmente ter intolerância, ou não, ela pode desenvolver depois de um determinado tempo. Ai, perfeito, Lucas, sua pergunta. A intolerância a partir dos 5, 6 aninhos é mais comum. Agora, bebezinho, é igual a Patrícia falou, sintomas clássicos de alergia. Então, percebeu que o seu bebezinho está assado. Eu fui uma criança, até falei para minha mãe, né, quando eu vim, eu tive alergia à proteína do leite de vaca. Então, até descobrir que era o leite, porque eu ficava toda vermelha. Então, a minha mãe achava que era alergia da fralda, da roupa, também foi difícil associar. Então, por isso que é muito importante, qualquer alteração com o bebezinho, não guarda, né? Não espera ali dias. Vai no médico, pergunta, que ele vai direcionar. Eu costumo dizer, assim, que mãe sabe. Mãe sente, mãe tem um sexto sentido. Tem alguma coisa, porque eu assim, a gente está falando de recém-nascido. Recém-nascido chora. Recém-nascido pode ter constipação. Recém-nascido pode ter diarreia. Pode estar machucando a fralda.
Mas a mãe sabe Mãe que sente. tem alguma coisa Eu que sempre não escuto está a mãe, natural. É isso, Patrícia, né? sempre. Desde quando eu trabalhei muitos anos em hospital, 15 anos. Fiquei em UTI pediátrica. Quando a mãe falava alguma coisa, por mais que o médico falava, não, isso é bobeira. Eu sempre ouvia também. Eu acredito Pra muito gente nisso. investigar, né, Lucas? Observação conhece muito bem o atenta, filho. né? Isso é muito legal. A mãe sabe e ela está conectada numa observação profunda. Isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes deixa passar algumas coisas, isso que você falou, de ter sensibilidade ao próprio processo onde o alimento passou, tem que ter uma espera de alguma coisa natural ali que foi alterada, Isso mesmo. né? De prestar atenção com... Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a algumas E a gente informações corta que o você deu. pastor, então? Hã? Só depois do intervalo? A gente tem Ah, que é? aprender a fazer isso, Lucas. Tem uma pergunta para fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer e vou fazer. A questão é que horas? Que hora eu vou fazer? Agora, não vai fazer, fica tranquilo. Vai fazer. Mas a gente vai para um breve intervalo, a gente continua daqui a pouquinho mais a conversa, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, por isso que você não pode sair daí, tem o hashtag As Notícias de Hoje, a Mauro já deu aqui uma adiantada, o que ela vai abordar hoje, trazer de informação para você. Também tem Pílulas do Conhecimento, porque é o seguinte, falou um pouquinho sobre LinkedIn, você que está aí pensando no novo emprego, como é que você tira o seu currículo certinho nessa rede social ligada a emprego, tá certo? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, então não sai daí, porque o Entre Família volta já. Já estamos de volta com o Entre Família. Mais uma vez, obrigado por estar juntinho com a gente, permite fazer parte aí da sua tarde, da sua sala. Você faz parte de tudo isso. Lembra que eu falei no bloco anterior, logo no finalzinho, que teríamos Pílulas do Conhecimento, falando sobre o LinkedIn, essa rede social aí ligada realmente a trabalho, você que está procurando uma nova ocupação, uma nova oportunidade. A gente tem uma série que está passando agora, inclusive hoje é a última, você pode voltar no NTplay, buscar, logicamente, os outros episódios para você ficar super ligado. E o Dr. Lincoln é super especialista nisso e está dando dicas para a gente hoje, falando sobre recomendação. Tem como você fazer uma recomendação. Recomendar algum amigo, algum outro profissional, ou um outro profissional recomendar você. Isso é super importante, é relevante e é o que ele vai contar agora. Oi gente, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o Dr. Lincoln Augusto, eu sou doutor em Ciências Sociais Aplicadas, sou acadêmico em Psicologia e sou psicanalista. E quando eu apareço aqui, é sempre para falar sobre LinkedIn. E hoje eu trouxe para você uma dica infalível, que funciona mesmo. Olha, quem já seguiu essa minha dica, quem já seguiu essa minha recomendação, se deu muito bem na plataforma. Você sabe que o LinkedIn é a maior plataforma de trabalho no mundo. Centenas, milhares de profissionais. E olha que o Brasil é um dos países que mais utiliza diariamente a plataforma do LinkedIn, que serve basicamente para alavancar a gestão da sua carreira e para dar visibilidade para o seu perfil profissional. E eu quero falar com você hoje sobre um assunto muito importante, que é sobre recomendações. Qual é o momento para recomendar o trabalho de um profissional, do qual eu já tenha trabalhado junto, e qual é o momento para solicitar uma recomendação. No próprio LinkedIn você tem um campo de solicitar e de receber recomendações. Toda vez que você for solicitar uma recomendação de alguém que já trabalhou com você, o LinkedIn tem um texto pronto, de uma linha que você pode enviar para aquela pessoa e ela vai descrever ali como é que foi a experiência. Mas a minha sugestão para você fugir desse padrão do LinkedIn é você rapidamente se apresentar, porque às vezes faz tempo que você não vê aquela pessoa, e pedir para ela se ela pode descrever por meio de exemplos quais foram as habilidades e as competências que ela notou na sua entrega profissional para aquela recomendação. A recomendação fica muito mais interessante, muito mais volumosa e o algoritmo entrega com maior intensidade o seu perfil para futuras empresas ou para pessoas que queiram fazer negócio. E recomendar também é uma etiqueta corporativa importante, né? Então, do mesmo jeito que você solicitou uma recomendação, seria gentil da sua parte perguntar se a pessoa que te recomendou, da qual você já trabalhou junto com ela, se ela também gostaria de receber uma recomendação. Cuidado com recomendação e fuja de recomendação fake, tá bom? Tem muita gente que pede para pessoas que nunca teve nenhum contato profissional só recomendar para o algoritmo entregar mais o seu perfil. Mas aí não vale, não é recomendação honesta, não é recomendação verdadeira. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem uma carreira brilhante e certamente vai conseguir pedir as melhores recomendações para potencializar o seu perfil. Gostou? Ajudou? Espero que sim. A gente se vê na próxima. Muito bom. Você viu? O Lincoln manda bem demais. Sempre... Estava aqui ontem, tá nos bastidores com a gente também, contribuindo. E aí tem esse quadro que terminou hoje, né, Lucas? Terminou hoje essa série, pessoal. Essa série sobre o LinkedIn terminou hoje, mas você pode voltar no NT Play,
buscar por lá todas as informações, ficar ligado, inclusive, pode compartilhar para os amigos. Quem está ligado querendo realmente dar aquele... YouTube também, dá para dar uma olhadinha no YouTube do Entre Família lá, que tá lotado de matérias, tá com uma roupagem nova, de repente encaminha algo assim para um neto, né? Por que não? Por que não? Corre lá, corre lá. Mas a gente falando sobre informação, eu sei que agora tem informação também, né? Maureen Fernandes está de volta aqui no Entre Família. Conta pra gente quais são as novidades de hoje. Oi, gente, boa tarde. Já vamos com notícia, então. A primeira notícia vem lá da minha terra e não é uma notícia tão boa. Já não bastam umas chuvas que alagaram mais de 80 cidades da região. Mais uma tragédia aconteceu por lá. Um incêndio atingiu o prédio centenário da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Tudo aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, de terça para quarta-feira. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a gente até tem um vídeo que vai passar agora aqui na tela para vocês, do fogo pegando por lá. São imagens bem assustadoras e a Universidade Federal de lá, ela ocupa uma região ali da capital, Porto Alegre. Tem vários prédios ali naquela região, todos muito históricos. E, infelizmente, o prédio da engenharia foi atingido. O fogo do incêndio começou lá numa sala que fica anexa ao prédio. 2 salas ficaram danificadas, o telhado de um laboratório também ficou parcialmente destruído e as causas vão ser investigadas. É triste, né, gente, por se tratar de um prédio histórico. Lembrei de você, Pastor Robson, sabe como é isso, né? A importância de prédios históricos, sem contar que lá também estudantes tinham aulas sempre. Quando uma coisa dessa acontece, a gente perde uma parte do nosso passado e ficamos sem resposta sobre nós mesmos, né? Sempre muito, muito triste, muito triste. Eu lembro que eu passei já pelaquela região ali. Eu gosto, quando eu viajo, eu gosto de conhecer algum lugar histórico, ficar observando, quando eu estudei um pouquinho mais sobre isso. E realmente, quando chega alguma notícia sobre isso, eu lembro do Museu da Língua Portuguesa. Nossa, foi realmente muito triste. Então, sempre quando tem algo ligado a isso, é como o pastor falou, é parte da nossa história. Exato. O mercado público ali de Porto Alegre também já foi atingido outra vez, então, que triste, né? Mais um local. Vamos para a próxima notícia, gente. Agora um pouquinho mais alegre. E é uma notícia de história também. A gente vai falar da Tânia Andrade, que é uma arqueóloga carioca, que foi uma das vencedoras do Prêmio Internacional Ipati Award 2023. A Tânia foi responsável pela descoberta do Cais do Valongo durante uma obra da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela será premiada pelos serviços prestados à arqueologia, à história, ao patrimônio cultural da humanidade. E o Cais do Valongo ganhou um reconhecimento internacional por suas descobertas recentes que ajudaram a reescrever a história da escravidão nas Américas. A gente está tendo fotos aqui que vocês estão acompanhando. Pastor, mais uma vez eu vou te trazer aqui para a conversa. Qual que é a importância de encontrar esses lugares históricos? Você viu que foi numa manutenção da prefeitura, ela encontrou aquele lugar. Para quem está em casa, explica qual a importância de encontrar uma evidência histórica de algo que aconteceu. Se a gente for pensar, e numa viagem assim, mas não tão viagem, você que está em casa pode pensar, o que você gosta, o que você não gosta, o que se alegra, tudo isso tem uma referência ao que já aconteceu com você. Eu vou falar assim, olha, eu sorrio quando eu vejo a Patrícia, porque eu junto na minha mente um monte de momentos que a gente teve junto. Isso é para tudo na vida. Então, história e identidade, elas nunca se separam. Quando você não sabe o que aconteceu, você não sabe por que faz determinadas coisas. E a gente, quando entende, por exemplo, isso aqui, o Brasil, ele tem uma Constituição centenária baseada na chegada de povos do continente africano para cá. Não entender isso é não entender nem quem nós somos, nem o que fazemos e o que temos que mudar. Isso é tremendo, tremendamente importante isso, né? A gente traz assim uma notícia agridoce, né? É um pedaço que foi e o que está aí, mas essa notícia é incomparavelmente mais feliz do que a triste. Vamos colocar na pauta aí mais coisas históricas, hein? Verdade. Vamos aproveitar que agora a gente pode explorar. Gostei, gostei. Eu tô adorando poder chamá-lo aqui também para comentar comigo. E é merecidíssimo esse reconhecimento. A cerimônia vai acontecer no dia 16 de outubro em Florença, na Itália. Achei bem chique. Carioca, né? Carioca. Carioca. Boa. Vamos ver se a Patrícia vai ser convidada. Convidada. A gente vai lá. Patrícia, vamos para a próxima, então. Essa notícia vai resgatar
lembranças da infância da gente. Mas antes de eu continuar, eu quero saber de vocês aí. Patrícia, vamos lá, já que você estava falando antes. Que memória você tem da sua infância, de quando você brincava com seus primos, ali quando o verão estava quente no Rio de Janeiro? Conta pra mim. Andar de bicicleta na cidade da minha avó, do interior do Rio. Pegávamos meus primos, né? Tinha dos tios diferentes, minha irmã. E a gente ia longe de bicicleta, só voltava no final do dia. Sinto falta. Sem falar da praia para refrescar, né? Coisa boa. Da praia, mas a gente na cidade da minha avó também tinha praia, São João da Barra. E a gente, às vezes, ia até a praia de bicicleta para depois dar um mergulho. Demais. Ou no Rio também, mergulhava no Rio. É só ali na beirinha, Olha só que porque eu não sei diferença. nadar. Eu nadava na enxurrada. A gente quer pra praia. Choveu a... Eu brincava de balde, estava até conversando com uma amiga hoje no caminho sobre essa notícia. Eu falei, nossa, eu pulava em açude, gente. Tinha mar, não, era açude. Mas eu vou falar aqui de uma galera lá do norte do Brasil. Segura aí, ó. Em boa parte do Brasil tá bem quente, por isso que a gente tá falando disso. Uma galera de Belém tá resolvendo isso de um jeito bem diferente, mas é simples. Eles usaram uma caixa d'água e um escorregador para tomar banho em um canal da cidade. A gente tem algumas fotos que vão ser mostradas aí para vocês. Demais. Olha que delícia, gente. E quem já foi a Belém do Pará sabe que é quente. Sim. Então faz todo sentido essa brincadeira. É uma ideia simples. O pastor só balançou a cabeça. O pastor tá só balançando a cabeça. Só de pensar no Belém do Pará sobe a temperatura de dentro para fora. E quando não é quente. época de chuvas, né, o único jeito é criar essas alternativas. E pelo que eu sei, essa época lá agora é época de não chuvas. Então tem que criar alternativas. Foi uma ideia simples, reuniu os amigos, criou lembranças e refrescou. Vocês gostaram da ideia? Pastor, gostou da ideia, pastor? Muito, muito. A caixa d'água é mais fácil acesso. Exatamente. Eu acabei de mandar uma foto lá para a produção, não sei se vai dar tempo, mandei para a Tati aqui. Meu filho hoje tomando banho com um amiguinho dele lá, que está lá na casa da Jaque, do Theo. Tá lá, dentro de um negócio cheio de água, tomando banho de mangueira. Se der pra colocar, você... Eu achei a questão do improviso, né? Não, juntou uma caixa d'água aqui e a galera super feliz. Eu lembro que eu fui pra uma viagem... Criança é isso, né? Ser criança é isso. Eu lembro que eu fui pra uma viagem pra uma cidade que tinha um rio e a preocupação de quem morava naquela vila, no vilarejo, era tomar banho no rio no final do dia. Era isso. Maravilhoso. Descer, a galera ia pra lá e era isso. Você juntar criança, e criança brasileira é o pico máximo da criatividade. Você tem que controlar, porque a nossa criatividade extravasa. Pastor, eu fiquei sabendo aqui que recebemos a imagem da Paty, das crianças da Paty O Tiaguinho brincando. Cadê a foto do Tiaguinho? Recebi agora há Aí, ó. pouco. Tá no telão, gente, O vamos meu ver. Tiaguinho é o do lado esquerdo lá. Tá lá ele com o amiguinho Theo, tomando banho. Oh, que delícia, gente. Coube totalmente na pauta de hoje. É isso. É isso. Maravilhoso. Acabei de mostrar pro Lucas, aí o Lucas falou aqui. É isso. Gente, eu amei esse assunto. Eu, por mim, ia conversando sobre isso até... Porque eu lembrei de outras coisas, mas que senão eu vou continuar falando. Vou encerrar por aqui. Ninguém te pediu o tempo, pode Na próxima eu vou pedir tempo. Encerro por aqui, gente. Um abraço pra vocês. Continuem por aí. Muito Valeu, bom. Mauri. Realmente, a gente fica lembrando de umas partes da vida, tudo. Eu lembro da minha infância. Quando eu Alegrando a consigo tarde. tomar banho de chuva, por que não? Aproveita. Bora. É, eu confesso que eu tenho preguiça. Fiquei meio velha. chata. Com isso. Preguiça de água? De tomar banho de chuva. Eu tô meio velha, chata. É provável. A gente Travado. está falando aqui de patrimônio histórico, de preservação. E a gente precisa preservar algumas coisas aí. O assunto de hoje, vamos voltar para a pauta. A gente está falando sobre intolerância alimentar. A gente tem no estúdio, além do pastor Aleixo, aqui a gente tem também a Melina. Melina ou Melinda? Agora travou. Melina. Melina, nutricionista infantil, já atua nessa área há mais de 17 anos. E a gente quer trazer mais uma pessoa para essa conversa, que a gente vai trazer uma psicóloga. Uma das coisas que a gente falou aqui foi sobre como que a gente faz com que a criança se sinta bem. Eu tô falando com... Espera aí que eu me perdi agora. Com a Lívia Rocha. Lívia Rocha, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Já é minha segunda vez aqui no programa de vocês. Estou feliz de voltar. Que ótimo, que ótimo. Fala pra gente, assim, como é que a gente faz numa circunstância que a criança de 5 anos em diante, que é uma idade que a gente caracteriza que ela tem uma intolerância alimentar, como é que a gente faz para que a criança entenda que essa é uma condição que ela vai ter que aprender a levar para o resto da vida sendo tão pequena, né?
Eu acho que eu vou voltar um pouquinho aí, eu estava escutando o pastor falando da história, a importância de saber da história, né, de si mesmo, como isso faz parte da identidade, e acho que esse é um bom caminho para a gente pensar numa criança que tem uma alergia alimentar, de que a gente tem que construir junto com ela a ideia de que isso faz parte dela, não é nem ruim nem bom, é uma característica da história dela, da vida dela, né, e compreender que, assim, a alimentação como um todo, né, ela para o ser humano, ela vai muito além do que só a comida, né? Ela é a forma que a gente tem de compreender, ter cuidado e receber cuidado do outro e cuidar de si mesmo. Então, a ideia de que ela precisa aprender, né, o que ela pode ou não pode comer, né, se aquilo que faz mal ou não para ela, é também um cuidado que ela está tendo com o corpinho dela, de como o corpinho dela funciona, né? Então, é um aprender a cuidar de si mesmo, através do cuidado também que vem dos pais. Então, é construir junto com ela um conhecimento sobre si mesma. Lívia, boa tarde para você, prazer falar com você. Passar essa consciência, tanto a família em casa, que é uma condição, tá tudo bem, tudo tranquilo. A escola também, geralmente, onde tem mais acesso, vai estar com os amiguinhos. A escola também ensina tanto para a criança que tem intolerância, mas também para os outros amigos, falar, ele tem uma condição, mas é tudo normal, pessoal, não tem nada demais. É legal a criança também crescer entendendo isso no desenvolvimento dela? Eu acho fundamental. Acho um trabalho importante, tanto em casa quanto na família, e da gente pensar enquanto sociedade, né? Tudo que é novo, que é diferente, tem uma tendência de ser excluído, né? O ser humano se assusta, né? Gera uma certa insegurança, aquilo que não é reconhecido por nós. E a nossa tendência é tirar aquilo de perto. E as crianças fazem aos adultos e ensinando as crianças e abrindo as portas para a diferença, né? E trazendo aquilo que é diferente para perto. Então, é importante que a escola, por exemplo, também vá mostrando para as crianças, né, que existem crianças que precisam se alimentar de forma diferente, porque o corpo reage de forma diferente. Isso com todo tipo de diferença, né? Mas no nosso assunto aqui hoje, com isso também. E construindo a ideia de alimentações diversas também. Lívia, a gente está recebendo aqui agora uma pergunta para você. A gente vai colocar na tela e eu vou ler para você, para que você responda, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. A Lia Costa está falando aqui. Meu irmão é autista, ele só come coisas em tons brancos ou nude e secas. A dieta dele é basicamente arroz, macarrão sem molho, carne e chocolate, zero cor. Como lidar, né? Como lidar num ambiente, como lidar na escola, como lidar com a família, né? Eu acho que é interessante a gente trazer também para essa questão da aceitação da família em primeiro lugar, porque aí você ganha munição para lidar com o que vem de fora. É por aí? Eu acho que sim, é por aí. No caso que ela trouxe, é um tanto mais complexo, né? Porque ainda tem a condição do autismo, mais a seletividade alimentar que vem também pelo espectro, né? Então, acho que é um olhar um tanto mais amplo até, né, sobre isso. Então, a família precisa estar bem informada, busquem profissionais que entendam sobre o espectro autista, seletividade alimentar, né, do autista, psicólogos também para ajudar. E a parceria entre família e escola é fundamental, né, fundamental. A troca de informações, o criar estratégias juntas, né? Agora, tem que lembrar sempre, que eu acho que é muito importante, que o alimento, o se alimentar, é algo que tem que ser prazeroso, porque é um incentivo à vida. Sim. Né? Traz a nós uma sensação ampla de vida, de nutrição. Então, nada deve ser forçado, nada deve ser desprazeroso. A gente tem que achar sempre os caminhos, por mais difíceis que sejam, né? Achar caminhos no qual a criança vai se sentir amparada, compreendida, incluída, né? E sinta prazer de se alimentar. Tá certo. Lívia, muito obrigado por você estar com a gente aqui no Entre Família, trazer essa outra face também dessa questão.
já é de casa, né? Já participou outras vezes, então fica também um convite para quem sabe numa próxima estar juntinho com a gente aqui também, tá certo? Boa tarde para você. É um prazer. Eu que agradeço. Inclusive as redes sociais da Lívia tá aparecendo também na nossa tela aqui, ó, @rede_mãe, para você conhecer um pouco mais do trabalho dela. Trazendo um pouco esse outro ponto, principalmente fiquei pensando porque essa questão de... Né? Isso. Porque a gente não está falando de intolerância nem de alergia, né? A questão é como é que a gente faz para ajudar essa criança ou essa família sobre esse olhar seletivo. Eu sei que na nutrição, né, agora trazendo bem para a tua área, tem algumas formas de fazer a criança gostar de alguns alimentos, né? Então, você faz carinha, né? Um dia você faz um cabelinho, aí você entra na internet. Tudo a escola que manda a gente fazer essas coisas, né? E aí a gente vai fazendo, vai se instruindo, né? Mas no caso de autista, como é que a gente faria essa coisa da seleção, né, de cores? Sim, essa mãe, acredito que ela se identificou até por conta da restrição ali, né, alimentar. No caso, sempre aproximar daquilo que é o alimento seguro para aquela criança. Então, a mãe, como a gente falou, a mãe sabe ali, né, tem aquele jeitinho. Quando eu falo alguma receita, eu sugiro alguma receita ali com algum pacientinho, a mãe já fala, ele vai gostar. Sim. E normalmente gosta, né, sempre. Sim. Mãe sabe. Então, esse mesmo jeitinho, aqueles alimentos que a criança gosta, então, ter essa percepção, isso é muito importante. Textura do alimento, cor do alimento. Então, você vê que a mãe, ela já falou ali as cores que aceita. Então, trabalhar essa textura, esse alimento, aquilo que a criança gosta muito, você pode pegar aquele alimento e trabalhar com receitinhas ali, e fazer um acompanhamento ali. É muito importante para conseguir evoluir aos pouquinhos. E qualquer evolução para uma criança, quando a gente fala de seletividade alimentar, é uma evolução enorme. Sim. Acho que os desafios, né, e esse eu vou jogar para você também, quais são os principais desafios, pensando na parte nutricional, né? Sim. Porque ela estava falando ali, coisas brancas, macarrão, sim, arroz. Aí você pensa, é só carboidrato que essa criança ou essa, sim, pessoa come, né? Como é que eu faço para inserir outros nutrientes nessa alimentação? Sim, primeira coisa, né? Como só tem uma cor, as vitaminas e os nutrientes, eles estão nas cores. Então, é muito importante ir com passar nesse pediatra para acompanhar ali crescimento, o peso, se não está prejudicando o desenvolvimento dessa criança. O pediatra, seja ele o pediatra que seja do convênio ou do postinho, o pediatra que faz o acompanhamento é fundamental, porque se caso a criança não recebe esses alimentos, ele pode até passar uma vitamina ali para ir trabalhando em paralelo de melhorar essa oferta, né? Enriquecendo ali, ampliando esse cardápio dessa criança. Então, no caso, por exemplo, ela gosta muito de macarrão, né? A criança gosta de macarrão. Dá para começar devagarzinho, ela não vai aceitar um macarrão com molho, talvez, mas dá para começar devagarzinho, um pouquinho do molhinho de tomate e aos pouquinhos ir aumentando essa quantidade para a criança ir sentindo segurança e se acostumando com essa textura. E aí, o que começa com o macarrão, por exemplo, com o molhinho de tomate, já dá para essa mãe fazer um tomate ali caseiro, aí depois já dá para bater, vai acrescentando. Cenoura exatamente. No molho. Exatamente. Eu queria pedir autorização para meus amigos que me cortaram e agora eu não estou conseguindo prestar atenção. Eu ia jogar agora. Travou eu já ia jogar agora. Vai, já agora que ela tinha uma, agora tem 5. Não, só uma para encerrar. É a última. Você tem 2 minutos para encerrar o bloco. É o seguinte, você falou uma parte do que eu ia perguntar, porque assim, você trouxe uma informação muito importante, que é a maior incidência de intolerância que a gente tem é a lactose. É mais comum. Sim. Isso me gera um pensamento de que uma boa parte das pessoas, portanto, não tem essa enzima. Sim. E aí eu vou esperar que seja anormal para um bezerro ter intolerância à lactose. Eu não, porque eu vou ter que amamentar, eu fui amamentado pelo leite da minha mãe, tá certo. Mas nesse sentido, é bom pensar, e eu queria que você colocasse alguma coisa sobre isso, é que eu não sou necessitado de leite. Eu sou necessitado de cálcio, de proteína e das coisas que o leite me dá. E eu moro no Brasil, país tropical. Obviamente, a gente tem que respeitar todas as condições sociais, que nem todo mundo tem acesso a uma variedade muito grande. Mas mesmo assim, tem mais oferta aqui do que na Groenlândia. Sim. Então, como que eu vou pensar isso? Por exemplo, sou intolerante à lactose, vou me desesperar ou qual é o passo que eu vou fazer para viver minha vida normal mesmo em relação a isso? Sim, perfeito. Primeira coisa, né, buscar soluções ali, né, fazer ajustes.
Então, se tem intolerância à lactose, hoje nós temos uma oferta muito grande de alimentos ali que a gente pode substituir. No caso da intolerância à lactose, é o mais simples, porque hoje a gente tem muitos produtos sem a lactose. Mas vamos supor que a criança não consuma o leite. A gente consegue também substituir por outros alimentos também que vão ter essa questão do cálcio. O importante é isso, é não faltar nutrientes ali para essa criança. Isso mesmo, cálcio. Muito bom. Estamos chegando ao Quero final. mais dicas. Tem mais A dicas? gente tem uma mesa ali, que eu sei. Você vê que tá bonito, né? No começo do programa a gente mostrou ali, eu tô só de olho aqui, falei que vai sobrar dali. Mas olha só, Dá alface pro pessoal aqui. já fiz vários planos ali com o que tem na mesa. Galera, é o seguinte, a gente vai para um breve intervalo agora, mas essa relação com a mesa que tem por ali e tudo, porque faz parte de uma dinâmica que vai mostrar fontes alternativas de nutrientes para intolerantes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, então você já sabe, não sai daí, o Entre Família volta já. Estamos de volta, estamos aqui falando com você neste momento e vai algumas coisas aqui. A primeira é uma palavra de gratidão. É tão bom conversar com você e saber que você reservou esse tempo para acompanhar. Pode ser que você não esteja parado, pode ser que você esteja fazendo um monte de coisa aí e só está nos ouvindo. Mas eu tenho algo agora mais importante ainda para te dizer. A vida da gente vai ficando pesada, né? E tem muita coisa que vai se enchendo, vai amarrando a gente, a nossa vida fica parecendo um redemoinho e a gente se sente cansado, sobrecarregado e parece que a vida não está andando. Fica aí um alerta. O que será que pode estar desidratando sua vida, roubando a sua energia e impedindo você de viver uma vida plena? Verdade, Deus fez essa promessa para a gente, Ele veio para que nós tenhamos uma vida plena, fazendo tudo o que podemos fazer. Já parou para pensar que o seu sonho pode não estar sendo realizado exatamente porque tem algo roubando a sua capacidade de realizá-lo? Pensando nisso, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Esse aqui é um material muito bem produzido e que traz um tema extremamente importante. Está lendo aí comigo? Fique leve. É a leveza da vida que gera impacto em todas as áreas da vida. Às vezes a gente está dando até uma resposta pesada porque a mente não está leve. E pode ser que a gente está olhando para a vida e sabe quando o céu está azul, mas você olha para os aparelhos de navegação, eles estão todos desgovernados? Pois bem, a Bíblia, a vida, o Criador, Ele planejou para você uma vida em harmonia. Só que para que a gente viva bem, a gente tem que saber como viver bem. Tem muitas dicas aqui e elas são super importantes. Por exemplo, como pensar a alimentação de forma que ela te beneficie. Como pensar os relacionamentos. Como a gente reage às coisas da vida que você não escolheu. Tem mais coisas boas sobre isso. Esse material aqui foi produzido com muita dedicação, com muito preparo técnico, com coisas que você vai ler 2 frases, elas já vão impactar e mudar a sua vida e foi pensado no exercício para você e sua família. Só que isso aqui, melhor ainda, chega até você de graça, totalmente gratuito. Você não vai pagar nem pelo envio. E você precisa de movimentos simples. É pegar o seu telefone ou pegar seu WhatsApp, ligar para a gente, falar com a gente, você vai ser super bem atendido e ao conversar com a gente, você vai deixar aqui os dados que a gente precisa para mandar para você. Você vai esperar alguns dias e os correios vão levar até a sua casa. Você vai receber, pegar, olhar, estudar, fazer o seu planejamento, mas eu tenho certeza que cada passo dessa revista, cada passo desse guia de estudos é um passo a mais a uma vida completa e integral. Está sonhando? Está fazendo planos? Tem projetos para a vida? Então cuide da máquina para que você faça isso bem e beneficie outras pessoas também. Eu espero você ligar. Liga lá, fala assim, ó, lá no Entre Família, me falaram de uma revista chamada Fique Leve, eu quero ela. Você passa os dados e a revista chegará até você alegremente. E agora eu quero te chamar para prestar atenção na Patrícia, porque ela vai ter uma dinâmica legal para conduzir ali. Pode vir, pastor. Segue aqui também que a gente quer essa participação. Se eu fosse diretora desse programa, nesse momento eu te contrataria para fazer a revista. Fazer a revista e experimentar isso que está aí na sua frente. Sim, Tá uma tentação. Não vai experimentar nada, gente. Enquanto vocês conversam, eu vou dando exemplos aqui de como vamos ver o ingerir leite. alimentos. Vamos ver o leite. William, nosso produtor do núcleo, que fez especialmente. Será que ele tem um gosto meio esquisito? Pedia até um copinho aí pra gente tomar. Hein, Melina? Vamos falar aqui desses nutrientes. Fontes alternativas de nutrientes para intolerantes. A gente tem uma mesa aqui verde. Como é que a gente faz para essas coisas serem atrativas para a criança, né? Eu tenho filho em casa e é o que eu estava falando aqui. Meu filho gosta da alface. Mas se tiver um molhinho, vai uma beleza. Mas se não tiver, não tem graça.
um azeitinho, um salzinho, um verdinho diferente. Então, como é que a gente faz para isso aqui, que é fonte, né, de energia, nutrientes indispensáveis para as crianças, para a gente, como é que a gente faz para isso daqui ser bonito, gostoso e saudável e atrativo, né? Como é que a gente faz? Não é essa a pergunta, mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não é essa a pergunta, mas é essa a pergunta. Porque, tá, vamos começar a falar pelo leite. Então, Sim. aí a gente vai colocar ali e aí você vai me dizer, substituir o leite por leites vegetais. Esse é o primeiro tópico. A gente tem um leite de amêndoas aqui. Como eu falei lá em relação ao meu filho, eu comprei o voal, eu comprei a bacia, eu debulhei, botei lá a castanha de um dia para o outro. Fui no mercadão da cidade, foi toda dedicada. No segundo dia, com aquilo tudo sujo, eu falei, não vou fazer isso nunca mais. Esse médico é doido. Mas hoje a gente encontra leites vegetais em caixinha. Sim. E a gente conseguiu manter isso lá em casa, faço uns suquinhos diferentes de vez em quando. Mas como é que eu faço para o leite não ficar meio sem gosto? Sem gosto. Primeiro, eu acho que tem que adaptar a vida para a vida real, né? Ir aos pouquinhos, passo a passo. Ai, que bom, ela entende. Porque... Que bom que você não é um alienígena. Porque muitas vezes, né, igual exatamente o que muito acontece, bonito, né? é muito bem. No primeiro dia vai funcionar, mas aí vem aquela correria, né, dia a dia, trabalho, escola das crianças, 2 filhos, né? Sim. Então, primeiro, adaptar para a vida real. O leite de amêndoas, para tornar ele gostoso, no caso, né, da alergia alimentar, que a criança não pode consumir ali a proteína do leite de vaca, ou até para ter até uma variação também, se a criança pode consumir o leite, está aqui mais até uma ideia, né? Eu acho que a alimentação saudável, ela está ali na variedade alimentar. É muito gostoso a gente ter possibilidades ali, né? Ter vários alimentos. E aqui, como que eu deixaria gostoso para a criança? Eu acho que eu colocaria, eu iria sugerir um achocolatado, pode ser um cacau, né? Pensando ali em ser sem aditivos, mais saudável. Conforme você vai explicando, eu vou... Tá doido para beber, então eu gosto de leite de amêndoa. Eu aproximaria ali do paladar da criança. Então, colocaria um cacau, um pouquinho de cacau, pode ser até uns 50% para não ser muito forte. Colocaria um pouquinho de açúcar, porque a criança que está acostumada com leite, com o chocolate, ela vai estranhar, né? Puro de uma vez, então bem devagarzinho. No caso de um bebezinho que não é acostumado ainda, não é esse vício pelo açúcar, então não vai ter problema. Olha só, vou só dizer que tem uma propaganda enganosa, eu dizendo que era de amêndoa e não é de amêndoa. De que é, pastor? É de amendoim. Nossa, eu nunca tomei leite de amendoim. Olha Temos que mais um delícia. copo aqui, temos mais um delícia. copo Temos um aqui, ó. para Melinda. Quer que eu Melinda sirva também. vocês? Um pouquinho só, pastor, um pouquinho só. E enquanto ela vai... Olha que delícia. Fala, vamos Esse aqui é experimentar. o seu, eu vou colocar não. só um pouquinho para você. Pastor, Um pouquinho é Só bastante. vai receber presente se beber tudo. eu vou ganhar uma revista. Isso Olha, é vou coisa fazer de cara- pai, né? vou Fazer cara isso. de- Como você é visita, eu coloquei só um Nossa. pouquinho. Muito obrigada, pastor. Eu queria aproveitar para O cheiro fazer é mais alguma gostoso pergunta que o sobre essa. O cheiro é uma substituição. delícia. Agora que eu bebi, o gosto é bem diferente de um gosto de leite, porque ele tem gosto de amendoim. Diferente. A minha pergunta é, paladar se aprende? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui uma porção de coisas que gerem nele um gosto por uma outra, ele nunca vai gostar disso. Por exemplo, minha filha, ela não gosta de amendoim. Aí eu coloco no amendoim um gosto de chocolate, ela vai continuar gostando de chocolate. Exato. O que eu Como que eu faço para aconselho? ensinar ela a gostar de O que eu amendoim? aconselho? Num primeiro momento, aproximar do que está acostumado. Então, pode colocar ali. Se a criança está acostumada com leite, com o achocolatado, que é o mais comum. Então, pode colocar um pouquinho o cacau, açúcar. E aos pouquinhos vai tirando. Vai tirando, bate com fruta. Um dia bate com fruta. E aí, quando ela se acostumar com a fruta, que vai estar... o nosso paladar, ele é moldável. Da criança também. A gente consegue moldar esse paladar. Então, quando a criança se acostumar ali com a fruta, que vai estar mais suave, mais leve, não vai estar tão cheio de açúcar, fica mais fácil aproximar do sabor natural. Eu estou feliz agora, porque é esse papo que eu falo para as minhas filhas. Fala, filho, pai, eu não gosto disso. Você é intolerante? Não? Então você vai aprender a gostar. Nossa, mas assim, é democrático ali lá. Eu faço Não assim, é intolerante, eu vou você indo vai aos comer. poucos, né? Então, o leite de amêndoas, eu passei a comprar de caixinha, óbvio, porque eu não ia ficar lá no negócio, não dá pra mim. Mas eu faço um suco com abacaxi, Perfeito. banana congelada, gengibre, e o mais velho toma, o mais novo toma, e fica tudo... e banana, né? Eu já falei banana, né? Olha que Não delícia. sou muito boa de receita, mas ele gosta. Mamãe faz aquele suco e tudo mais.
E eu acho que interessante, talvez, se a gente começar a introduzir as coisas. Ao invés de tirar tudo, né? Nossa, Então, eu quero parar de comer muito pão. Como é que eu faço para diminuir? Não fica um dia sem comer. Né? Vai parando aos poucos, né? Não como nunca mais para sempre, tal coisa, né? Perfeito. A gente tem mais alguns itens, a gente está falando agora das farinhas sem glúten, né? A gente tem farinha de aveia, farinha de amêndoas. E essas farinhas ajudam a gente na hora de fazer as receitinhas, né? Sim, as receitinhas. Hoje nós temos, quando eu me formei, faz muito tempo, não tinha tantas opções. Hoje a gente tem muitas opções e os bolos ficam tão gostosos quanto, dá até para fazer uma misturinha ali, de misturar as farinhas, usar de amêndoas com aveia e fica a mesma textura. Não fica aquele bolo seco, né, sem o glúten. Vamos lá para mais um, então. Vez. Frutas de baixo teor de frutose. A gente está falando das crianças com diabetes, por exemplo, né? Perfeito. Como é que a gente faz para... a uva, a laranja eu sei que é, mas... não sei. Vai. Perfeito. Não Criancinhas com diabetes que estão ali, principalmente as criancinhas diabetes tipo 1 que fazem aquela medição ali, aplica insulina, a quantidade de carboidrato vai ter relação com quanto de insulina que vai precisar aplicar. E a alimentação para as criancinhas que são diabéticas é a mesma para todas as crianças. Excesso, né, de açúcar, excesso de carboidrato não é saudável para ninguém. O que eu aconselho? Essas frutas que têm uma quantidade maior de açúcar, então a uva tem bastante açúcar. Se a gente fizer o suco de uva, vai concentrar muito. Então, para essas criancinhas, eu escolho ali, né, frutas que têm uma menor quantidade de açúcar, que é limão, maracujá, que é uma estratégia maravilhosa. A gente consegue mudar, por exemplo, de 30 gramas de açúcar, que é ali 6 sachês de açúcar, a gente consegue mudar até para 15 gramas, que vai ser só 3, metade. Radical, reduzir metade. E a criança não percebe, porque é um suquinho ali gostoso, tem essas Mais um estratégias. suco, olha. Couve, maracujá e maçã. Fica docinho, é uma delícia. E lá em Então, casa, se tiver muita frutose, maravilhoso. evita o suco. Sim. Quando a fruta, nossa, isso é muito importante, poucas pessoas têm essa consciência. Quando a gente faz a fruta, além de concentrar o açúcar, tritura essas fibras, quebra as fibras. Então, esse alimento acaba concentrando mais ainda o açúcar. A absorção desse açúcar, ele vai ser até mais rápido no sangue, porque quando esse alimento é consumido com as fibras, a criança mastiga ali as fibras, esse açúcar ele vai ser absorvido de forma mais lenta. Isso é muito importante também. A gente tem mais um tópico aqui, fontes alternativas de cálcio. A gente estava falando dos vegetais de folhas verdes, a gente tem aqui a couve, né? O espinafre e tal. Os leites vegetais, de amêndoa e de soja, a gente já falou. O tofu e o tempê, que também é uma proteína, né? E o último eu não estou vendo. Melado? Melado de Melado cana. de cana, Eu que me acho um surpreendeu. negócio tão sem graça. O melado é uma estratégia boa para a criança Como é ali, que eu faço? principalmente em fase de crescimento. Não, eu tenho lá em casa, mas eu não sei em que eu vou colocar o melado de cana. Eu gosto de substituir no lugar do mel. Ao invés de pôr o mel, coloco o melado. O melado, ele tem 10 vezes mais cálcio do que o mel. Opa, Então já tá começou a Já ficar tem um motivo, né? Já se tornou interessante. A gente tem mais um tópico aqui, fonte alternativa de proteína, se eu não me engano, pode colocar. Leguminosas, nozes e sementes e quinoa. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, porque tem pessoas que têm alergia ao amendoim. Sim, né? muito As alergênico. nozes também, Sim, né? sim. Como é que a gente faz? A gente tem uma semente aqui, acho que é semente de girassol, se eu não me engano. Sim, maravilhosa essa semente. Tanto a de girassol, se for semente de abóbora, também é muito nutritivo, rico Legal em dar uma fibras, queimadinha proteína. nelas no forno. Aveia né? também, Isso. não é uma Jogar em fonte cima. de proteína, embora não seja tão rica? Sim, a aveia é muito saudável, muito nutritivo, tem muitas fibras. Eu gosto muito de usar receitinhas, ao invés de usar farinha de trigo, colocar aveia. que é assim, Substitui bem. substitui Aveia com E é mais banana, barato. pra mim, é a minha E é base. mais barato também, né? É mais barato do Exato. que uma farinha de amêndoas. Você compra 100 gramas, dá R$12. E as crianças gostam, porque como é uma farinha que o bolo ele fica gostoso, as crianças adoram. O Lucas já pode substituir o whey protein que ele está tomando por Eu essas adorei fontes o aqui, leite. viu? Adorei o leite. Eu também adorei. O cheiro adorei. do leite de amendoim. Adorei. O cheirinho. Maravilhoso. Joga o whey protein fora agora, Lucas, e começa a comer leguminosas. Eu já tô e- de olho aqui, vou fazer umas substituições aí, quem sabe. Inclusive, eu tô curioso para provar. Vou arrumar um Uma copinho pra delícia. você.
Eu Tem vou aqui. aqui fazer uma parada aqui, eu vou levantar, vou chegando aí, porque eu já vou adiantar o pessoal de casa. Não é A doce. gente vai para um breve intervalo, mas antes eu vou provar, mas já vou adiantando também que daqui a pouquinho... Um pouquinho pra ele. Uma delícia. Pastor, por favor. Eu Já vou vai me colocar só garantir. um pouquinho para você, porque tem que Eu vou sobrar dar a para mim, uva, tá eu bom? vou dar a uva aqui pro fiquei só de olho ali. Josué, que ele tava Todo mundo doido gostou. pela uva aqui. Todo Eu mundo vou dar gostou. pro Josué Foi, aqui foi. atrás Não. a uva. Tá legal. Essa, Tá. essa Mas laranja vamos pensar é com mais de carinho. verdade. Mas é o seguinte, pessoal, que eu vou um breve intervalo. Vou levar pros meninos aqui. Não, esse aqui já tem planos já. Vamos pro intervalo, Já tenho vamos pro planos. intervalo, Lucas. Vamos pro Já intervalo sei. pra gente fazer alguma coisa aqui. Já estamos de volta com o Entre Família. Eu queria dizer que gostei bastante, viu, do que eu tava tomando aí. O pessoal fez cara feia, mas é questão minha mesmo, tá bom? Mas eu gostei bastante. Mas agora, pessoal, tem um convite para você. Venha uma semana super especial. Venha a mim, uma semana com o pastor Gilmar Batistotti, toda especial, pensada com temas para você. Inclusive, Arautos do Rei também vai estar presente. Eu sei que você gosta bastante das músicas, sempre cantando junto, participando, gosta dos eventos onde eles estão. Inclusive, esse é um convite nosso para você. Lucas, quando que vai começar? Eu tenho as informações aqui, eu quero passar para você, ó. 18 a 22 de setembro, anota aí, começa às 8 horas da noite. Então já se programe para isso, 18 a 22. Quer chamar a família para se junto? É uma oportunidade. Tenho certeza que você vai gostar e muito. Tem um conteúdo super especial para você, mas eu quero inclusive pegar e reforçar, porque temos um vídeo para tornar tudo ainda mais especial. Pode rodar o VT. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus. Você pode aprender mais sobre esse consolo na nova semana especial Vem a Mim, que estreia dia 18 de setembro, às 8 da noite. Não perca Vem a Mim, com o pastor Gilmar Batistotti, na Novo Tempo. Não tenho dúvidas que vai ser muito especial para você, para quem realmente é envolvido com toda essa semana. Então, reforçando aqui, ó, 18 a 22 de setembro, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, você pode realmente fazer planos e acompanhar. Eu já quero voltar aqui para nossa sala, para nossa conversa. Desde o programa, no comecinho, a gente falou que o pessoal de casa pode participar. Você que já é de casa, menino, sabe disso, que o pessoal manda mensagem, gosta de participar. E agora chegou o momento realmente de saber quem está com a gente, quem está assistindo e tem questões. Inclusive, chegou a sua questão, inclusive vai colocar aqui na tela agora para saber quem está participando com a gente e já fez a primeira pergunta, a primeira interação. Às vezes tem alguma questão, lembrou de alguma situação por lá. O Walter Ribeiro mandou para a gente o seguinte, ó, a intolerância à lactose tem cura? E aí a gente pode emendar com o que o pastor falou, né? O paladar pode ser adaptável, né? Sim, sim, perfeito. Dá pra juntar as duas? Dá sim. A intolerância à lactose, quando a criança não tem a enzima que produz a lactose, que é a lactase, no caso, não tem como. Se não tem, essa enzima também não será produzida. Não será produzida. E não pode ser ingerida de forma... Pode ser ingerida, exatamente. Então, hoje nós temos todos os produtos ali para a criança, ela pode consumir a versão sem a lactose, ou também essas outras opções maravilhosas que a gente também foi mostrando ali, né? Que tem uma gama, né, de opções gostosas. E essa enzima, por exemplo, a criança vai numa festinha e ali vai ter um bolinho, né, que vai ter o leite. Se essa criança que tem intolerância, ela pode consumir essa enzima e aproveitar normal, comer à vontade. Sim. Eu ainda Agora insisto em deixar para o bezerrinho primeiro. Agora vamos falar, esse pode ser aprendido, né? Esse Isso é uma paladar, coisa muito interessante, né? A gente estava lá conversando e a gente bebeu o suco de amendoim. Eu fui criado assim, então eu não tive que aprender a comer coisas, porque minha mãe fazia muito dessas coisas. Então, como que eu posso, e queria reforçar esse negócio de você ensinar-se ou ensinar seu filho a ter um paladar mais amplo, né? Eu até ouvi uma expressão que diz de paladar infantil. Sim. Tem gente que tem um paladar infantil, né? Ela está com 30, 40 anos, mas ainda tem uma restrição, só gosta de 4, 5 coisas. Exatamente. E a Patrícia, vou até linkar com o que a Patrícia também comentou, que não é sobre excluir os alimentos, é o contrário. Quando a gente começa a incluir aquilo que está faltando, a criança experimentar novos alimentos, reduzir ali a quantidade de açúcar, esses alimentos que são industrializados, que têm uma quantidade maior, para realmente ser mais gostoso, né? Açúcar,
gordura, excesso de sal, excesso de temperos, aditivos, isso traz sabor para o alimento. E, infelizmente, esses alimentos tá na maior quantidade nos alimentos para o público infantil. Então, por isso que tem esse termo, paladar infantil. Porque se a gente for ver ali, né, as guloseimas é feita para criança. Tem um personagem ali na embalagem para conquistar aquela criança. O local que fica na prateleira do supermercado. E é aquele negócio, uma vez que você comeu aquilo, você não consegue voltar mais. E quanto mais você come o açúcar, o chocolate, depois as outras coisas parecem que não tem tanto sabor, né? É bem difícil. É muito isso, eu percebi. Eu tentei tirar algumas coisas, alguns alimentos, e não me fazia falta. Eu falei, acho que eu vou me permitir aqui, acho que eu tô merecendo. Vi uma vontade depois daquilo, de não ficar... Eu não precisava daquilo antes, estava tranquilo, mas vai instigando, preciso de mais, quero, fica essa vontade. E eu queria até saber se tem mais interação do pessoal de casa, a gente trazendo essas informações. E a Paty trouxe, é muito legal trazer um pouco da nossa realidade, trazer para cá, que fica mais próximo. Mais próximo também você que interage com a gente, inclusive pode colocar na tela a próxima interação. A Socorro Mota mandou uma mensagem para a gente, falou o seguinte, a minha neta ela tem alergia à proteína ao leite. Ela tomou leite do governo e é caríssimo mesmo. Chegamos até a comprar. Hoje ela está melhor. Contando uma experiência dela. Dá uma melhorada, né? Sim, eu estava falando nos bastidores aqui que o meu filho com 2 anos, a gente veio a pandemia e aí a gente ficou mais em casa. Então pararam as crises alérgicas com os fatores externos, porque somos alérgicos, já sabemos disso, não ia mais para a escolinha. E aí um dia ele perguntou, mamãe, eu posso comer esse biscoito? Aí eu fui e falei assim, pode. E não deu nada. Posso esse iogurte? Posso. E eu fui fazendo o teste, ao contrário, e ficou bem, né? Então, nesse caso, a pandemia foi benéfica. Mas todas as vezes que eles têm alguma crise alérgica, vamos diminuir o queijo, vamos diminuir o leite, vamos diminuir o açúcar, eles já vêm e falam, mamãe, meu nariz está escorrendo, né? Eu não posso comer muito açúcar. Não, toma frutinha. Eu compro uva passa. Aí ele vem com o potinho de uva passa. Né? Então, são os artifícios. A gente vai meio que assim equilibrando. E as oportunidades que a vida nos dá de ter uma vida melhor, mais dinâmica. Né? E às vezes esse elemento, uma alergia, uma intolerância, te desperta para um desafio de dinamizar a sua vida, né? Principalmente de forma alimentar, que é o que nós estamos tratando aqui, né, doutora? Sim, exatamente. Porque muitas vezes eu vejo que tem aquele apego. Não é muitas vezes por um alimento saudável, é a criança, né? A Patrícia já começou, né, nesse jeitinho assim de mãe. Estou no meu processo. Mãe. E é um alimentação é uma luta. É um apego mais nos alimentos industrializados, né? Mas será que ele vai passar vontade? Será que ele vai na escolinha? Vai ver os amiguinhos? Vai. Então eu vejo muito esse apego pelos alimentos industrializados. Então, nesse caso, né, dá para trocar. Hoje a gente tem muitas opções ali que dá para trocar, matar à vontade. Com moderação, né? Esses alimentos eles devem entrar ali com moderação na alimentação da criança. Principalmente, eu acredito que é principalmente por isso, para que a criança ela se acostume com o sabor natural dos alimentos. Então, colocar na rotina da criança, colocar frutinha, não deixar, então, eu falo que é uma dica, mas funciona muito. Não adianta, né, deixar ali a fruteira, né? Você colocar a fruta, mas encher a geladeira de guloseimas. Essa criança, na hora que ela for comer à tarde, ela não vai querer a fruta, né? Ela vai pegar aquilo que está na geladeira. Então é mais fácil. É mais fácil. Vai tendo esse costume, esse hábito. Que legal. Estamos chegando. Acabou o nosso tempo. Acabou nosso tempo, tempo, passou Dá para fazer muito vários rápido. programas com a Melina, né? A gente vê que realmente Já vai... tem uns aqui na minha cabeça. Já vai funcionando já. É sempre um prazer. E aí quem é pai e quem é mãe fica trazendo 1 milhão de situações no dia. Porque que é mais real ainda. Exatamente. A gente não só se alimenta, mas cuida da alimentação daquele outro, né? E a gente tem mania de comer os nossos problemas também. A gente fala assim, não, hoje eu não quero pensar, eu quero comer para me satisfazer, né? E aí, como é que a gente faz enquanto a gente está lutando, né, por uma vida mais saudável? Então, eu parei com essa de não como mais nada. Não, vou diminuir isso. São 7 dias, se 2 eu não comer o pão cheio de glúten, como é que eu vou estar nesse sentido, né? Vamos substituir, vamos comer um ovinho,
Vamos colocar fruta, vamos colocar aveia, que o pastor disse que gosta bastante da banana com aveia. Banana com aveia é a eternidade começando. É isso, todos os dias, todos também, viu? Mas, menina, muito obrigada por você mais uma vez aceitar nosso convite, estar com a gente aqui no Entre Família. Foi realmente muito... A gente aprendeu bastante, tem certeza que o pessoal de casa também aprendeu bastante, o pessoal participou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um privilégio. Vocês são demais. Eu me sinto super em casa aqui, incrível. Parabéns pelo cenário, que tá lindo. Obrigada. A gente tem aqui a sua rede social, @nutricionista_infantil. Né, Lucas? A voz deu uma falhada, vai, continua. Nutricionista_infantil, você pode ir lá no Instagram, conferir um pouco mais do trabalho dela, tá juntinho com a gente. Já faz parte de casa, vai fazer parte da sua casa também, tá certo? E quem sabe, vou lançar aqui, quem sabe uma caixinha de perguntas rola por lá. Quem tá assistindo o programa já corre pra lá, continua. Vai que eu Ela só vai me dar lancei. receitinha de Vai molho porque pro eu Bruno. tenho várias para fazer. Eu só lancei aqui, ó. Só lancei. Bom. Mas agora, pessoal, aquele momentinho que você também curte bastante, que é o Pulo do Gato, a gente vai falar o que entendeu aqui do programa, as nossas percepções, então pode rodar a vinheta. Muito bom. Posso falar o meu pulo do gato? Manda. O paladar é apreendido, né? Então eu impliquei ali com o pastor, né, pastor? Mas é meio que isso mesmo. Você nasceu com intolerância? Não, então você vai comer. Eu falo assim, um pedacinho, um pedacinho. E aos pouquinhos a gente vai tentando e equilibrando aí essa vida de mãe. E o da gente também, né? Exato. E pra mim o ponto que ficou mais forte quando você fala intolerância, vinha uma palavra, nossa, eu acho que é algo negativo. É uma condição, a gente vai aprender dentro de casa, vai aprender fora também, como que eu vou me adaptar, e não só quem é. Mas se eu não tenho, eu tenho também a outra pessoa, entender a outra pessoa, é uma condição. Acho que é tão legal quando você está no colégio ali aprendendo, na escolinha, os alunos aprendendo, crescendo daquele jeito, é uma condição. A gente se adaptar realmente, tá tudo bem, tudo ok. Muito bom. E agora a gente tem um momentinho aqui, uma reflexão que o pastor Aleixo vai deixar para a gente, que corresponde à alimentação, à criança e tudo isso que a gente falou aqui. Legal, pensar em alimentação, a nossa mente divaga. E se você tem um pouquinho de familiaridade com a Bíblia ou não, se você está habituado com a Bíblia, você vai perceber que você não vai passar pela Bíblia sem falar ou ser chocado com a alimentação. Existe até uma área do saber bíblico que é chamada de comiseração. O pecado começa com alguém comendo algo que não deveria comer. E a vida vem ao homem na Bíblia a partir do acesso a uma comida, ao fruto da árvore da vida. O povo de Israel, no seu primeiro impacto ao andar no deserto, tem um milagre da alimentação de um pão que cai como chuva. E a terra prometida é uma terra prometida e descrita a partir de comida, que emana leite e mel. O salmo mais conhecido de todos os tempos tem uma parte dele que fala que ele vai se sentar à mesa, e o cálice transbordará, há um pasto verdejante. E lá na outra ponta, no livro de Apocalipse, tem: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E a parte central do texto é: cearei com ele e ele comigo. Jesus fazia milagres e a gente vê entre um milagre e outro tem comida o tempo todo. Ele multiplica pão, ele multiplica o peixe, ele pede a água, oferece a água, se apresenta como pão, e na Santa Ceia, que é um momento emblemático, icônico, que a gente respeita até hoje, numa Santa Ceia a gente come. O convite para a entrada no céu é para as festas das bodas do Cordeiro, e o primeiro milagre descrito por Jesus é sobre comida. Comida é sério. Mas a comida tem uma coisa, porque ela é tão lembrada na Bíblia. Porque a alimentação é o que mantém um ser vivo vivo. Você está vivo porque comeu. E a gente encurta a vida, aumenta a qualidade, ou diminui a qualidade da vida com a alimentação. Portanto, chamar alguém à mesa e compartilhar o pão é chamar alguém e compartilhar aquilo que está nos fazendo vivos. Quando Jesus se junta com alguém e abre o pão, ele se dá. Quando você chama alguém para comer com você, você está compartilhando com ela aquilo que está mantendo você vivo. É um ato de dar-se. Mas eu queria que você pensasse em um aspecto sobre a alimentação que está lá no livro de Gênesis. Porque numa das promessas que Deus faz ao ser humano, antes mesmo dele pecar, ele fala assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O próximo ato é um ato de um homem que trai a Deus.
que nega, que quebra a sua parte no contrato e espera automaticamente que Deus agora se vê desobrigado a cumprir a parte dele também. E quando Deus vai conversar com o homem, aquilo que parece ser maldição, na verdade não é uma bênção. Porque para aquela pessoa que esperava morrer naquele dia, Deus falou assim, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que Deus está acrescentando na nossa vida é algo que você precisa prestar atenção. Deus está dando duas coisas que nos faz sobreviver ao mundo hostil. O suor, que é a capacidade de agir com atividade física num mundo hostil, e comer. Deus falou assim, eu prometi que você comeria. Eu estou mantendo minha promessa. Estou adaptando a sua vida à hostilidade do mundo. Com tolerância, com intolerância, com alergias. A verdade é que a gente vive num mundo hostil e cheio de dificuldades, mas não sem auxílio. Em qualquer momento, Deus respeita sua particularidade, sua individualidade e te abençoa na bênção que você precisa. Então, confie nele. Nossa, mas que 3 minutos assim, eu tenho tanta coisa para perguntar sobre esse momento. Acabou o programa. Acabou o programa, muito bom a gente entender mais sobre esse tema, passar também essa questão pessoal de casa. Mas a gente quer reforçar, pessoal, a gente sempre traz aqui no Entre Família temas assim, relevantes. Inclusive, amanhã a gente continua, estamos de volta aqui às 2h30 da tarde, claro, convidando você para estar juntinho com a gente, porque você é de casa, está aqui com a gente. Com certeza, a gente vai falar sobre abuso infantil, né? Sobre esse tema que é tão importante, que até um tempo atrás a gente não falava muito, mas agora a gente precisa alertar. A gente está falando de criança hoje, as crianças fazem parte do nosso dia a dia e a gente sabe que é o futuro, né? Da nossa humanidade, ou o que a gente está deixando de legado, né? E então é importante a gente falar, ensinar, auxiliar e ouvir também histórias. Então vai ser um programa temático, difícil, mas importante falar também. Fundamental para a gente estar junto, né? Fundamental. Muito obrigada, gente. Adorei o programa. Valeu, Pai. Estamos juntos, hein? Até mais. Obrigadão. Tchau. Tchau, beijo.